É, acho que está no horário, já tem tem bastante pessoas já, então vamos começar. Ineu, Oi, só rapidinho, tem como tá. você gravar ou não? Gravar? É. No Zoom não tem, eu acho. Pelo Ah, menos eu tá. não sei. Ok, Mas eu já mandei a obrigada. aula, já mandei a referência. Ah, foi bom você ter falado isso. Eu mandei uma referência da Sociedade Brasileira de Hepatologia, que é para vocês lerem só a parte de ascite. Tem outras coisas lá, mas que não precisam de ler. Eu Sim, mandei o sim, a gente capítulo do recebeu. UpToDate. O capítulo do UpToDate está muito legal, de avaliação de paciente adulto com ascite. Se vocês não conseguirem baixar o capítulo que eu mandei pelo e-mail, usem, vocês sabem a minha senha, entrem na minha senha, o título do capítulo está no e-mail. Então, o capítulo UpToDate está muito bom. Essa da sociedade, eu mandei uma referência de anemia e mandei a aula também, tá? Acho que eu já mandei tudo. Beleza? Podemos começar? Podemos. Então, o microfone tá disponível para vocês. Quando vocês quiserem entrar, vocês podem interromper. Se estiver falando rápido, qualquer coisa. Então, vamos lá. Então, eu vou começar a aula, então, a gente vai falar sobre a CIT, que a gente começou falando semana passada, mas por problemas técnicos não deu para prosseguir. Vamos lá. Só um minuto. Então, o que é a CIT? Então, a ascite é o acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. Então, o nosso abdômen é revestido por uma camada que chama peritônio. Assim como a gente tem a pleura, assim como a gente tem o pericárdio, no abdômen a gente tem essa camada que reveste aqui todas as vísceras, e essa camada se chama peritônio. A ascite, ela não representa uma doença. Então, não existe a doença que chama ascite. Ah, o que você tem de doença? Ah, eu tenho ascite. Não existe isso. Então, a ascite é uma manifestação de várias doenças. Então, você vai ter alguma doença que gere ascite, mas você não tem ascite como doença. Então, o que seu pai tem de doença? Ele tem hipertensão, diabético e ascite. Não, não existe doença ascite. Ele vai ter alguma doença que gera essa ascite. É importante a gente ressaltar que a gente tem um pouquinho de líquido nessa cavidade peritoneal, geralmente aí cerca de 100 ml, que ela lubrifica as membranas peritoneais. Assim como a gente tem um líquido que lubrifica a pleura visceral e parietal, a gente também aqui tem líquido que lubrifica as membranas peritoneais. Alguns só a termo de conceito, quando a gente tem sangue na cavidade peritoneal, a gente dá o nome de hemoperitônio. E quando a gente tem pus na cavidade peritoneal, a gente dá o nome de pioperitônio. Isso não é ascite. Então, só para diferenciar esses conceitos. Quando tiver sangue, é hemoperitônio. Quando tiver pus, é pioperitônio. Tá? Só para termo de conceito mesmo. Que eu já vi em algumas provas de residência cair esse conceito. A ascite, ela pode ser leve, moderada ou grave, ou volumosa. Uma ascite leve é aquela ascite que acumula até 500 ml, de 100 a 500. Por que menor que 100? Porque menor que 100 a gente viu que é fisiológico. Então, até 100, 500 é uma ascite leve. A gente só consegue diagnosticar essa ascite por meio de ultrassom. Então, no exame físico, então você lá, e você está todo mundo olhando para sua barriguinha aí agora, pode ser que você tenha uma ascite, você não consegue determinar até 500 ml. Para você determinar até esse valor, você precisa de ultrassom. Agora, se passar de 500 ml, a gente consegue ver ao exame físico. Então, você consegue ver sua distensão abdominal. E aí, como que a gente vai ver? Aí tem dois exames que depois eu queria que vocês vissem o vídeo. Se vocês não viram ainda em semiologia clínica, visse o vídeo no YouTube que chama um sinal do piparote, o outro sinal da maciez móvel. São esses dois sinais que a gente faz no exame físico para detectar a ascite nesse nível, de 500 a 2 litros. Agora, a ascite acima de 2 litros, ela é visível a olho nu. É aquele paciente que tem um barrigão cheio de líquido.
Não quer dizer que todo gordo tem ascite, não, tá, gente? Então, todo gordo tem ascite. Não. Né? Tem paciente que é barrigudo, que tem gordura, não é ascite. Mas se ele tiver alguma doença, a ascite dele vai se comportar como se ele fosse uma pessoa muito gorda, assim, com um abdômen bem distendido. Bom? 80% das ascites é o que a gente vai enfatizar. Por que você vai enfatizar a cirrose? Porque ela é 80%, ela é a maioria. Então, vamos aprender o que é mais comum. 80% das ascites são por etiologia de cirrose. Além disso, as outras principais causas são cardíaca, renal, tumor, né, neoplasia e tuberculose. Gravem bem, a mensagem principal dessa aula é vocês pegar um paciente com ascite e conseguir determinar a sua ascite é por cirrose, a sua ascite é por problema do coração, a sua ascite é por problema dos rins, a sua ascite é por tumor, a sua ascite é por tuberculose. Se vocês conseguirem pegar um paciente com ascite e determinar qual é essa causa, esse é o objetivo dessa aula. Talvez uma aula até muito para o quarto período. Essa aula é até dada na residência, assim, né, de investigação de ascite. Mas eu acho que uma ideia, pelo menos de vocês saberem se é por cirrose ou não, já está bom demais. Eu acho que vocês já estão entrando um pouco na prática clínica. Então, das causas hepáticas, cirrose, sem dúvida nenhuma, é a causa principal. Essa doença veno-oclusiva não precisa muito se ater a ela a isso, por causa disso. Cardíaco, né, insuficiência cardíaca, mais comum da parte cardíaca. Da parte renal, síndrome nefrótica, a gente já viu síndrome nefrótica. E dos tumores, o que dá muito tumor é ovário, dá muita ascite, tumor de mama, tumor de estômago, tumor de intestino, tumor de pâncreas e o tumor do peritônio, propriamente dito. Né? Existe um tumor primário que dá no peritônio. Acho que eu cheguei até a comentar com vocês um caso famoso de quem morreu de tumor de peritônio, é a Hebe. E a Hebe, o primeiro sintoma que ela teve foi ascite. Ela falou que a barriga dela estava distendendo, procurou o hospital, foi fazer a investigação dessa ascite, viu que era um tumor e viu que esse tumor era do peritônio. Um tumor extremamente agressivo que mata em pouco tempo. Das causas infecciosas, tuberculose é a principal, pancreatite também dá muito, desnutrição pode dar, mixedema, né, distúrbio de tireoide, hipotireoidismo e algumas anormalidades congênitas. Então, esses dois tabelas aí foi para mostrar com as principais causas, sendo que eu queria que você se atesse principalmente a esse primeiro quadro aqui, das causas hepáticas, das causas cardíacas, das causas renais e das causas tumorais. Então, essas disparadas são as causas principais, junto com a tuberculose. Vamos lá. Antes de eu começar a falar da fisiopatologia, alguém tem alguma dúvida até agora? Não? Posso prosseguir? Pode prosseguir. Ótimo. Quem que está falando aí? É eu, Ana Paula. Ana, você é a moderadora da turma, então você vai me falando se a turma está com dúvida ou não. Vou me basear em você. Eu estou olhando o chat aqui. Caso alguém tenha alguma coisa para perguntar, eu falo. Ótimo. Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho da fisiopatologia. Eu vou falar da fisiopatologia da ascite na cirrose, porque, como vocês viram, disparadamente é a mais comum. Por que eu não vou falar das outras causas? Porque elas são menos comuns. Eu posso falar depois da insuficiência cardíaca, da renal, mas eu vou focar mais na cirrose, que ela é mais comum. A fisiopatologia que eu vou falar aqui da cirrose, não necessariamente ela é o que acontece na renal, na tuberculose, na peritoneal. Então, o mecanismo de gerar as ascites são diferentes. Eu vou focar aqui na cirrose, como eu falei, é a mais comum. O que é comum em toda ascite? O que é comum? Toda ascite ela é gerada por uma diferença de pressão, que é a pressão osmótica e a pressão hidrostática. Lá no maternal, quando a mãe de vocês levava vocês para a escola de mãozinha dada ainda, vocês aprenderam que existe uma pressão dentro do capilar que chama pressão oncótica. Aqui não, oncótica, gente, desculpa.
saiu, está digitado errado, é oncótica. E essa pressão é gerada pelas proteínas, e essa pressão, e essas proteínas, elas puxam o líquido para ficar dentro do vaso. E existem outro tipo de pressão que chama pressão hidrostática, que ela é gerada pela coluna de líquido dentro do vaso. Então, plasma, sangue, as células. Então, existe uma pressão de líquido querendo sair do vaso, que é o plasma, o sangue, e existe uma pressão segurando para que esse líquido não saia, que é a pressão oncótica que é gerada pelas proteínas. Alguns fatores, eles atuam nesse sistema. E o principal desses fatores, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é esse SRAA. O que esse se chama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como é que esse sistema atua? Vou só dar um exemplo para vocês. Você agora está assistindo a aula, está fazendo calor na sua casa, e de repente você tem uma síncope. Se você tiver uma síncope, possivelmente vai ser uma síncope vasovagal ou vai ser uma síncope por hipovolemia, por desidratação. Quando você, o seu vaso sanguíneo, se é desidratação, seu vaso sanguíneo vai ter menos plasma, menos água, então vai estar... O que o sistema renina-angiotensina vai fazer é o seguinte, vai pensar o seguinte, vamos ter que reabsorver água para completar, para melhorar a perfusão dos órgãos. Por quê? Nós vamos ter que aumentar o volume sanguíneo. E como que a gente aumenta o volume sanguíneo? É absorvendo água, sódio. E aí, esse sistema é ativado, vai lá nos rins e retém sódio. Quando você retém sódio, naturalmente, pela fisiologia renal, o sódio puxa a água. Então, ele vai lá e aumenta a quantidade de sódio e água nos vasos, reestabelecendo o volume sanguíneo, reestabelecendo a perfusão dos órgãos. Isso acontece naturalmente. Isso é normal acontecer. Agora, quando o paciente tem alguma doença que vai levar a sacite, isso ocorre de forma desordenada. Você tem uma hiperativação desse sistema, então ele reabsorve mais sódio, mais água, de uma forma que essa pressão oncótica não consegue segurar. E aí um pouquinho vai extravasando. E esse extravasamento vai gerando ascite. Como assim? Por exemplo, na cirrose. Na cirrose, a gente tem uma coisa que chama hipertensão portal. O que é essa hipertensão portal? Eu vou voltar aqui no primeiro slide da aula, só para vocês verem aqui. Esse aqui é o sistema porta. Então, você tem a mesenteque superior, você tem aqui a mesenteque superior, você tem aqui a mesenteque inferior, você tem aqui a veia esplênica. E isso vai drenar sangue para o fígado. Isso aqui a gente chama de veia porta. E esse sistema aqui a gente chama de sistema porta. O paciente com cirrose, ele tem uma coisa que chama hipertensão portal, causada pela cirrose. E o que é essa hipertensão portal? O paciente com cirrose, gente, ele libera um mediador que chama óxido nítrico. Isso é da doença. Há um aumento da produção de óxido nítrico. A produção de óxido nítrico, ela causa uma coisa que chama vasodilatação esplânica. Uma vasodilatação esplânica. O que é isso? Essas veias aqui ficam tudo dilatado. E o que vocês acham que... Vão pensar junto comigo aqui. Se eu tenho essa vasodilatação, vai estar tudo vasodilatado,
Vocês acham que o sistema renina, angiotensina, aldosterona vai ser ativado ou ele vai ser desativado nesse contexto? O que você acha, Ana Paula? Ele vai ser ativado ou desativado? Ativado, não? Ativado. Por quê? Você chutou? Nossa, não sei por quê. Então vamos lá. Mas você acertou 50%. Seguinte, ele vai ser ativado pelo seguinte. Imagina só o vaso normal, lá cheio de sangue. De repente, ele dilata. Você acha que o organismo vai interpretar que cabe mais sangue lá ou cabe menos sangue? Mais sangue. Mais sangue, boa. Ele vai interpretar que cabe mais sangue. E aí o sistema renina-angiotensina vai lá no rim e fala assim, galera, vamos reabsorver só de ar que está cabendo muito mais. Olha lá, tá vendo a dilatação que tem lá? Aí vasodilata. Aí reabsorve só de água. E aí aumenta muito a quantidade de sangue. Só que a pressão oncótica não dá conta de segurar todo aquele acúmulo de ar, porque, na verdade, não é que cabia mais. Está cabendo mais porque está vasodilatado por causa da doença, entendeu? Sim. E aí começa a extravasar, porque a pressão oncótica não consegue segurar, extravasa, e isso vai para fora dos vasos e acumula na cavidade abdominal, gerando ascite. Entenderam? Sim. Alguém não entendeu e quer perguntar? Antes de eu continuar? Enquanto ninguém falou nada no grupo aqui, não. Tá todo mundo entendendo, eu acho. Beleza. Uma dúvida, alguém fala alguma coisa. E aí, gente, além disso, além de ter essa hiperativação, o cirrótico, à medida que ele vai passando o tempo, né, a doença vai evoluindo, ele fica desnutrido. Por que o cirrótico é desnutrido? Porque ele troca comida para o bebê. Então, vocês vão ver que todo cirrótico ele é magrinho, ele não tem músculo, porque ele já come pouco, ele já come mal, ele gasta o tempo bebendo. Até porque ele nem consegue comer muito mais, porque tem muita náusea, muito vômito. Então, à medida que a cirrose vai passando, ele vai desenvolvendo esse quadro aqui de hipoalbuminemia por desnutrição. E também por deficiência hepática. Quem produz a nossa albumina é o fígado. O fígado do cirrótico, à medida que a doença está evoluindo, ele vai deteriorando. E aí vão pensar comigo aqui. Se eu tenho o sistema renina, angiotensina, aldosterona hiperativado, cada vez mais se absorvendo água, e tem uma hipoalbuminemia, aí que facilita mais a ascite, que a pressão hidrostática vai aumentar muito e a pressão oncótica vai diminuir muito por causa da deficiência da albumina. Aí é o prato cheio para formar uma ascite volumosa que a gente tem na cirrose. Entenderam? Isso é complexo. Às vezes, se alguém não entendeu, eu vou até achar que... O sábio está falando para você repetir o início desse raciocínio. Vamos lá. O sábio, o paciente com cirrose, vou voltar lá, só um minutinho, vou voltar. O paciente com cirrose, sabe, à medida que o tempo vai passando, ele vai ficando desnutrido. Troca comer por beber. E, além disso, o fígado vai se deteriorando. Então, quem produz a nossa albumina é o fígado. Então, você, tanto pela desnutrição, sabe, ou quanto pela própria evolução da doença hepática, o paciente vai ficando com uma hipoalbuminemia. E aí você já viu lá que a pressão hidrostática está aumentada no cirrótico por causa da hiperativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Além disso aqui estar aumentado, isso aqui começa a diminuir, por causa que começa a ter uma deficiência de albumina. E aí é o prato cheio para ter extravasamento, ou seja, eu estou reduzindo a pressão oncótica, que é a pressão que segura o líquido dentro do vaso, e estou aumentando a pressão hidrostática, a pressão que faz para o líquido sair dos vasos. Então, eu tenho papel, eu tenho tudo que eu preciso para gerar cirrose. E por que mesmo que você tenha uma hiperativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona? Por causa da hipertensão portal, ou seja, por causa da vasodilatação daquele sistema porta, causada
causada pelo óxido nítrico, e isso é interpretado pelo sistema angiotensina, renina, aldosterona, que estou precisando de mais volume plasmático, só que não está mais precisando. Isso aqui é patológico, essa vasodilatação é patológica, por isso que extravasa. E, além disso, eu tenho essa hipobinemia, que vai diminuir a pressão córtica, que vai colaborar para a formação dessa ascite. Todo mundo entendeu como é que forma a ascite em paciente cirrótico? 30 segundos aí para alguém falar que sim ou que não. Por enquanto, sim. Tá bom, então vamos seguir. Gente, como é que o paciente com ascite, como é que é a manifestação clínica do paciente com ascite? Primeiro, vai depender da etiologia. Lineu, por que vai depender da etiologia? Tem coisas que são comuns para todo mundo e tem coisas que vai depender da etiologia. Professor, então, oi. Alguém perguntou por que é para explicar a liberação de óxido nítrico de novo. Tá. A liberação do óxido nítrico, quem perguntou? O Bruno. O Bruno. A liberação do óxido nítrico, ela acontece por causa da cirrose mesmo. A cirrose, quando o fígado ele chega no estágio de cirrose, há uma produção aumentada do óxido nítrico que vai gerar uma vasodilatação da hipertensão portal. Então, aquele sistema lá, esse sistema porta aqui, vai ter uma vasodilatação disso. Por quê? Porque o fígado doente, inflamado, né, que a cirrose é um fígado doente, inflamado, está começando a produzir óxido nítrico demais. Então, o óxido nítrico é gerado pela inflamação causada na cirrose. Foi respondido ou não? Bruno, desativa seu microfone e responde, por gentileza, se foi respondido ou não. Ele falou aqui no chat. Sim, resolveu. Beleza, vai, obrigado. A gente ter o feedback de vocês é fundamental. Lineu, Oi? Deixa eu te perguntar. O sistema renina-angiotensina, quando ele for ativado, ele vai atuar só no sistema porta ou de maneira sistêmica? Perfeito. Excelente pergunta, viu? Quem perguntou isso? Vitória Augusto. Olha, quis até falar o sobrenome para não ter... Vitória, excelente sua pergunta, viu? Sistêmico. Tanto que o paciente, além de ter ascite, Vitória, ele vai ter que começar a ter inchaço nas pernas, inchaço nos braços, inchaço na cara. Então, é sistêmico. Pode acumular líquido no pulmão e ele ter falta de ar. Então, é sistêmico. Boa pergunta. Excelente. Obrigada. Entendeu a resposta? Não? Entendi, obrigada. Então, deixa eu ir lá, voltar onde eu estava. Então, manifestações clínicas, ela vai depender da etiologia. Por exemplo, um paciente que tiver ascite por insuficiência cardíaca, o que ele vai ter? Dispneia, porque vai acumular líquido no pulmão, porque o coração não está conseguindo bombear aquele excesso de líquido que esse sistema renina-angiotensina trouxe. Então, vai ter falta de ar, vai ter inchaço nas pernas. Um paciente com cirrose, ele vai ter, além dele ter uma diminuição da massa muscular, aumento do volume abdominal, ele vai ter edema. Ele vai ter uma coisa, gente, não sei se vocês já viram algum cirrótico, ou tem cirrótico, familiar com cirrótico em casa, eu tenho. Não é um parente próximo, mas é relativamente próximo. Então, a gente tem pai, mãe, problema com álcool é a coisa mais comum, né? Hoje, muita gente tem, eu já tive, inclusive, familiar com esse problema. Então, é muito comum, vocês vão ver que ele tem umas coisas, deixa eu voltar no slide para mostrar para vocês. Não sei se vocês estão vendo, umas veias, a veia dele aqui cheia, a barriga dele cheia de veiazinha aqui, vocês estão vendo? Olha aqui, uma veiazinha aqui, outra veia aqui. Isso a gente chama de circulação colateral. Como o sistema porta ali, às vezes, está tão engurgitado de sangue, as veias vão fazendo colaterais para tentar mandar sangue para o fígado. Às vezes, isso aqui, dependendo da cirrose, aquele barrigão lá, isso aqui tá tão engurgitado de sangue que começa a ter um tanto de veia colateral para mandar sangue para o fígado. Entenderam isso? Olha aqui para vocês verem, cheio de veia. Depois vocês digitam no Google assim, circulação colateral da cirrose.
Então, o paciente aparece cheio de aranhas, a gente chama disso até de aranhas vasculares. É como se fosse uma teia de aranha de vasos. E, além disso, o que ele vai sentir, esse paciente? O que vocês acham que um paciente com essa barriga aqui vai sentir? Deixa eu mostrar a barriga de novo. O que um paciente com essa barriga aqui vai sentir? O que vocês acham? O que você acha, Ana Paula, que vai sentir? Dor, primeiro, não? O que você acha que um paciente com essa barrigão aqui vai chegar queixando para você lá no seu consultório? Falta de espineia, talvez? Dispneia, um barrigão desse consegue nem expandir o tórax para respirar direito. Dispneia, o que mais? Vitória Augusta, o que você acha que esse paciente com um barrigão desse aí vai queixar para você? Fabiana, costas. Em Vitória? Cansaço frequente, né, que vai estar associado à dispneia também. Cansaço, dispneia. Dificuldade para dormir. Dificuldade para dormir, o que mais? Para andar também, não? Dificuldade para andar? Doutor, ele vai falar, não consigo andar, não dou com carregar essa barriga minha, não. O que mais? Ele pode sentir refluxo? Ótimo. Você estudou antes? Não. Seguinte, ele não consegue comer, porque essa coluna de líquido que está ali dentro, ela pressiona estômago, intestino, pressiona todos os órgãos. E o cara tem uma coisa que chama saciedade precoce. O que é saciedade precoce? É como uma colher de arroz, parece que ele comeu um boi. Por isso que ele desnutre, ele não consegue comer. Tudo que ele come uma colher de arroz, ele já sente saciado, porque isso aí faz uma pressão de comprimir no estômago, não deixa o estômago encher, não. Então, além disso, refluxo pelo próprio mecanismo, vai pressionando o estômago, as coisas vão voltando. Vocês entenderam isso? Uhum. Muito bem, então vamos prosseguir. Então, ele vai sentir aumento do peso abdominal, fraqueza, dificuldade de andar, não conseguir saciedade precoce. E o mais interessante, né? Ele desnutre e ganha peso, porque o excesso de líquido vai fazer ele ganhar peso. Então, tá aqui, gente. Isso aqui é uma cavidade peritoneal isenta de líquido. Isso aqui é aquele barrigão que eu acabei de falar para vocês, cheio de ascite. O que vocês vão perguntar na história clínica desse paciente? Ô, seu José, há quanto tempo que está com essa barriga, está aumentando? Quais são os sintomas que o senhor tem associado a essa barriga? Quais as doenças que o senhor tem, seu José? Seu José, o senhor bebe? Seu José, o senhor fuma? Por que eu perguntar se fumar é importante, gente? Eu vou pensar em quê? Se o cara me fala assim, eu fumo 3 maços de cigarro por dia, você vai pensar que essa ascite pode ser secundária a quê? Câncer. Câncer, muito bem. Se ele falar assim, eu já infartei, essa ascite pode ser secundária a quê? O que pode ser secundária? Problema cardíaco. Insuficiência cardíaca. Excelente, insuficiência cardíaca. Muito bem. Vocês estão indo muito bem. No exame físico, então é aquilo que eu falei para vocês. Isso aqui tem que demonstrar, gente. Eu não vou... Podia até ativar minha câmera aqui para vocês verem, mas mesmo assim não ficaria muito bom. Dá uma olhada na internet sobre esses dois sinais. Sinal do piparote, sinal do macicês de Decoux. São esses dois sinais que a gente consegue detectar. Se aquilo lá na barriga do sujeito lá é gordura ou se aquilo é líquido, se é ascite. Isso eu vou deixar para vocês verem na internet. Sinal do piparote, sinal do macicês com Decoux. Aqui, gente, aqui as aranhas vasculares que eu falei com você, que o paciente está vendo essas veionas aqui, ó. A gente chama isso aqui de circulação colateral ou de aranhas vasculares. Justamente porque eu falei com vocês, aquele sistema porta está tão sobrecarregado que você tem uma vasodilatação das outras veias também. Está tudo dilatado, está tudo engurgitado lá agora. Você consegue ver tudo isso direitinho. A gente chama isso de aranhas vasculares. Tá? O diagnóstico, gente, é claro que a clínica vai nos ajudar, a macicês móvel, o piparote, mas o diagnóstico é pelo ultrassom.
principalmente quando o paciente for muito obeso, é difícil de examinar, é difícil você diferenciar se aquilo é gordura, se aquilo é líquido. É até difícil. Vocês vão ver na internet como é que faz piparote, como é que faz massagem de decúbito. No paciente obeso é até difícil de você executar essas manobras. E não tem jeito. Aí sempre, gravem aí. Todo paciente com ascite, suspeita de ascite, vocês vão pedir ultrassom. É um exame muito fácil. Polineu. Oi? Aqui, todo paciente que ele tiver com ascite, ele vai ter polinúria? Isso é uma consequência ou não necessariamente? Desculpa, eu não ouvi a palavra. Vai ter o quê? Polinúria. Poliúria? Desculpa. Não. A poliúria, que é o excesso de urina, ele vai ter só principalmente quando as causas for renais. Não necessariamente você vai ter. Por quê? Aquele excesso, você está pensando assim, você tem um excesso de líquido e vai urinar mais, não é isso? Sim. Só que não, às vezes esse excesso de líquido vai para o rins, ele vai para a cavidade peritoneal, formando ascite, entendeu? Ah, entendi. Às vezes vai até faltar, o cara vai até urinar menos, porque vai tudo perder para o terceiro espaço, vai tudo perder para a cavidade peritoneal. Então, muitas vezes, até você tem uma insuficiência renal, às vezes o paciente está nas arcadas e não consegue urinar, porque não chega sangue nos rins, porque está perdendo tudo para a cavidade peritoneal. Entendeu? Entendi. Além disso, o ultrassom ele também ajuda na etiologia, né, gente? Ele vê fígado. E o ultrassom já consegue descrever o fígado quando ele já é cirrótico. E aí, nós vamos para a parte mais importante da aula, tentar diagnosticar por que o cara está com cirrose. E para isso, o que a gente vai fazer é um exame que chama de paracentese diagnóstica. O que é esse exame? É você tirar um pouco desse líquido aqui dentro da barriga. Vou pôr no slide melhor aqui, rapidinho. Você vai tirar. Você vai tirar um pouco desse líquido aqui e mandar para análise. Então, o que a gente faz? A gente punciona, enfia uma agulha aqui, olha, e tira um pouquinho desse líquido e manda para análise. Ah, não tem como perfurar uma víscera, não? É difícil. Onde que tá as vísceras? Aonde você vai enfiar a agulha? Olha a coluna que tem antes aqui para te proteger. A agulha chega até aqui, mais ou menos. Aí você tira um pouquinho de líquido e manda para análise. Existe uma coisa, isso a gente chama de paracentese diagnóstica. Existe uma que chama paracentese de alívio. O que é isso? Você enfia uma agulha aqui, tem um lugar certo de enfiar a agulha, né, claro. Você enfia a agulha aqui, esvazia isso aqui. Você tira todo o líquido da cavidade abdominal para o paciente ter um alívio. Porque a gente trata isso geralmente com remédio, mas às vezes remédio não funciona, a gente tem que tirar com agulha, com punção. E aí a gente punciona e esvazia tudo isso aqui. Não sei se vocês já viram alguém comentando, eu fui no médico esses dias, tirou 4 litros da minha barriga. É exatamente isso aqui, a gente funciona. Esse é um procedimento que eu deixo os acadêmicos fazerem, a taxa de complicação é muito grande. Se vocês for rodarem comigo no internato, espero que até lá a gente tenha regularizado o estágio de emergência lá no Odilon, eu vou deixar vocês fazerem, porque lá a gente pega demais. Esvaziar a barriga desses pacientes. Geralmente é o acadêmico que faz, o residente já cansou de fazer, não gosta de fazer isso mais, não. Então, geralmente, vocês que fazem esse tipo de procedimento de paracentese. É funcionar aqui para esvaziar, se enfia a agulha dentro da barriga do cara. Lineu. Oi. Sou eu, Carol. Oi, Carol. Desculpa interromper, mas é que tem muita gente que está me mandando mensagem falando que não está conseguindo acessar a plataforma e aí está perguntando como é que vai fazer. Mas por que será que eles não conseguem? Eu também não sei. Quantas pessoas não estão conseguindo? Eu acho que 3 pessoas. Olha, engraçado, porque só 3 pessoas e o resto consegue, talvez seja um problema nas 3 pessoas. Pois é, eu falei isso, mas aí pediram para te passar, daí eu tô te Quem que são essas 3 pessoas? É a Ana, a Lara e eu acho que, não sei, alguém mais eu acho que falou no grupo também que não conseguiu acessar. Pede para ela para me mandar um WhatsApp. A outra é a Larissa. E a Larissa.
pede elas para me mandarem no... Tenta, às vezes, não está conseguindo pelo computador, entrar pelo celular. Elas já tentaram também não deu. Não deu? Tá, Uh-uh. pede elas para me mandar um WhatsApp aqui, que eu combino com elas. Tá bom, Lineu. Obrigada. Então, beleza. Então, vamos lá. Onde que eu parei? Eu esqueci. Onde que eu parei, gente? Acabou de falar da paracentese. Ah, Lá na... Então, a gente enfia uma agulha aqui e tira esse líquido, manda esse líquido para análise. Isso a gente chama de paracentese. Paracentese diagnóstica. Paracentese de alívio é quando você tira esse líquido todo para aliviar o paciente. E aí a gente vai analisar esse líquido, tá? E buscar causas e complicações. Então, as 3 perguntas básicas, primeiro, é claro que, né, quando você tira o líquido, você já olha, né, por exemplo, esse líquido aqui, sai hemorrágico nesse líquido, a gente sabe que uma das principais causas de líquido hemorrágico é tumor. Esse líquido aqui, gente, esse líquido preto é geralmente por perfuração de via biliar. Tá cheio de bilirrubina, aí sai preto, desculpa. E aí, geralmente, o cara que perfura, como é que fala? Árvore biliar, perfura o ducto ali, perfura e sai assim. Então, vocês têm que responder 3 perguntas básicas. Essas 3 perguntas são: o líquido está contaminado? O paciente tem hipertensão porta? E qual que é o valor da proteína total? Essas 3 perguntas são fundamentais para você definir qual que é a etiologia dessa ascite. Vamos lá. Então, a cor... então, primeiramente, a cor do líquido infectado. Geralmente, ela é turva, né, purulenta, né? Não necessariamente, se não for, quer dizer que não está infectado. Mas a gente define um líquido infectado se, na contagem vai vir o resultado, né, do líquido acídico para você lá e vai vir. Se você tem uma contagem de polimorfos nucleares maior ou igual a 250. Então, toda vez que vocês tiverem uma quantidade de polimorfos nucleares maior que 250, esse líquido está infectado. Presta bastante atenção, gente. Eu não estou falando de leucócitos totais. Quando eu falo de leucócitos totais, eu englobo linfócitos, eu englobo outro tipo. Eu estou falando contagem total de polimórfilo nuclear, que é a mesma coisa de neutrófilos. Oi. Desculpa atrapalhar, mas tem pessoas que não estão com áudio e fizeram uma dúvida. Posso te perguntar agora? Por favor. A paracentese de alívio tem alguma indicação? Tem. Quando é que a gente faz paracentese de alívio? Quando o paciente está tão sintomático, vocês falaram mesmo que falta de ar pode ser um sintoma do paciente, ou ele não está dando conta de andar. Às vezes, aquela barrigona que eu mandei, ela tá tão importante, está tão volumosa, que ela não deixa o paciente respirar. Então, quando o paciente tem dificuldade de respirar pelo volume do líquido acídico, a gente tem que esvaziar aquilo lá por função, por paracentese. Entendeu? Então, principalmente quando ela compromete o sistema respiratório. A próxima pergunta é: paracentese diagnóstica é diferente da de alívio ou não? Esse é um nome só? É diferente. O que é paracentese diagnóstica? Você tira só um pouquinho de líquido, você tira, tipo assim, 20 ml, 30 ml, só para mandar para o laboratório analisar. A paracentese de alívio é você tirar tudo, para poder aliviar, ou o máximo que você conseguir para aliviar o paciente. Então, a diferença da diagnóstica de alívio é só o volume. A diagnóstica só tira um pouquinho para poder mandar para análise. A de alívio, você tira tudo para poder aliviar o paciente. Entendeu? Lineu. Oi. A paracentese de alívio? Quem está falando? Vitória, Jéssica. Vai lá, Vitória. A paracentese de alívio, ela é feita só quando a paracentese ela é aquela de alto grau? Ou a moderada também faz? Não, a gente só tira porque a moderada a gente deixa para tratar com remédio. Só as de alto volume que a gente tira com a paracentese de alívio. Entendi, então, porque meu pai tentaram tratar o meu pai na época com o remédio. Furosemida, né? Acho que é isso. Exatamente. Sei lá, não lembro qual que é. Isso mesmo. E não deu certo, então fizeram paracentese. Excelente. Então, você falou da indicação. Uma é quando está excessivo demais e está comprometendo o componente respiratório que eu falei, e o outro é quando o paciente não responde ao tratamento medicamentoso. São essas duas.
Ah, entendi. Obrigada. Professor, Diga. o Arthur perguntou assim, uma pergunta, não sei em qual contexto. Diminuir o dano por síndrome de compartimento, foi o que você falou. Isso. O Arthur, é exatamente isso. Vou traduzir isso que você falou para os outros. O que é síndrome do compartimento? A síndrome do compartimento, vou ter que voltar aqui para explicar. A síndrome do compartimento é quando a pressão aqui dentro está tão grande que está comprimindo todos os órgãos. Está comprimindo o rim não consegue filtrar, o estômago, o cara não consegue comer, só vomita. Até o coração não consegue bombear direito. O intestino, o cara está como se fosse obstruído, porque come e vomita. Ou seja, existe uma pressão tão grande aqui dentro que as outras vísceras estão totalmente comprimidas. Isso a gente chama síndrome do compartimento abdominal. E aí a única forma de eu aliviar isso é você fazendo uma paracentese de alívio. Entendeu, Arthur? Então é para descomprimir essas vísceras aqui que estão todas comprimidas. Então quando o paciente também está vomitando sem parar, não está urinando, aí também eu posso fazer uma paracentese de alívio para poder tirar essa parte compartimental, vamos dizer assim. Para aliviar aquela pressão que está... Gente, é como se fosse um peso enorme dentro da barriga do cara, comprimindo ele. Chega num volume que não tem jeito, você tem que tirar aquilo por punção. Entenderam? Sim, tudo ok. Arthur, entendeu? Ele falou que sim, valeu. Então, vamos lá. Então para falar se o líquido está infectado e não, é a quantidade de polimorfos nucleares maior ou igual a... Professor? Oi. Tumor benigno também pode dar? Benigno pode. Alguns tumores de ovário pode dar, sim. Tá bom. Obrigado. Mas não é comum, viu? Não é comum. O mais comum são os malignos. Então, o líquido está infectado, a quantidade de polimorfos nucleares maior ou igual a 250. E aí, sobre esse descontar o neutrófilo a cada 250 hemácias, foi onde deu mais polêmica na semana passada. O que é isso? Quando você punciona um líquido, às vezes você punciona um vasinho e sai um pouquinho de sangue. Né? Então, vai vir um tanto de hemácias. Então, o laboratório lá para interpretar, ele às vezes contabiliza hemácia com neutrófilo. Aí você tem que fazer o seguinte desconto. Você vai descontar um neutrófilo a cada 250 hemácias que aparecer. Só dar um exemplo. Se um líquido acídico veio assim, vim com esse resultado. Aí eu te pergunto, está infectado ou não? Vai falar lá, veio 5.000 hemácias com 900 total de leucócitos. Gente, presta muita atenção. Para falar se está infectado, é 250 polimórficos, não leucócitos. Então, eu tenho que ver quantos polimórficos lá tem. Então, aqui, esse resultado já vem, tá no líquido, não precisa você saber, não. E o líquido falou assim, 80% desses leucócitos totais é polimórfico e 20% é monomórfico. Então, você vai fazer 80% de 900. Isso quer dizer que o paciente tem 720 polimórficos nucleares. Entenderam até aqui? Sim ou não? Sim ou não? Até aqui. Acho que sim. Fabiano pediu para repetir. Fabiano, isso aqui é uma parcial de análise do cidoacídio. Você não precisa saber isso. Isso vem no resultado. O resultado está assim. E aí, o que acontece? Você tem um leucócito total de 900. Aí você tem que caçar o tanto de polimórficos nucleares, que falou que é 80%. Então, você vai 80% de 900, quer dizer que tem 720 polimórficos nucleares. Ponto. Então, você fala assim, então está infectado, que maior ou igual a 250 é infectado, beleza? Só que você tem que ver que se tiver hemácias, você vai ter que descontar. Então, o que eu falei? Você tem que descontar um neutrófilo a cada 250 hemácias.
Se tem 5.000 hemácias, quantos neutrófilos você vai ter que descontar? Como é que eu faço essa conta? É só dividir o número de hemácias por 250. Então, divide o número de hemácias que está no líquido aqui por 250, você vai achar o número de neutrófilos que você precisa descontar. Então, se você dividir esse valor, 5.000 dividido por 250, você vai achar 20, valor de 20. Então, você tem que descontar 20 desse valor total. Então, você achou que não foi... Então, você tinha achado 720 menos 20, 700. Logo, esse líquido está infectado porque tem quantidade de polimorfos nucleares maior que 250. Entenderam? Sim ou não? Sim. Alguém não entendeu? Vou explicar só o passo a passo de novo. Quando um líquido está infectado, eu tenho que ter polimórfico maior que 250. Então, eu olho, a primeira coisa, olhar o tanto de polimórfico que tem, 80% de 900. 720. Agora, se não tiver hemácias, gente, eu não tenho que descontar nada. Aí é esse valor mesmo que eu achar. Agora, se tiver hemácias, eu tenho que descontar. Então, o que eu pego? Eu pego o número de hemácias, divido por 250, e esse valor eu desconto dos neutrófilos. Então, 5.000 hemácias dividido por 250 dá 20. 700 menos 20, 720 menos 20, 700. Logo, esse líquido está infectado. Esse paciente tem uma infecção nesse líquido acítico. Entenderam? Sim ou não? Sim, professor. Tá. Então, eu vou dar um minutinho para vocês me dizerem se esse líquido está infectado ou se esse líquido não está infectado. E aí, pessoal, está infectado ou não? Está infectado, Ana? Eu acho que eu fiz as contas, não está infectado. Mas Quem acha que está infectado aí no grupo aí? o Vinícius achou. Deixa eu ver mais. A Yasmin falou que acha que está infectado. Ô, Yasmin, libera seu microfone, por favor. Oi. O que você acha que está infectado? Ué, pera. Para ter infecção, o número de polimorfo nucleado tem que ser igual ou maior a 250, né? Certo. Aí, peraí, que a minha conta tá meio bagunçada. 80% de 900 vai dar 720. Não, eu estou falando do segundo slide aí. Ó, é esse aqui, ó. Não é esse mais. Olha aqui. Leucócito total 900, polimorfo 10%, monomorfo 90%. Eu mudei o exame. Foi mal, esse eu não vi, não. Eu não fiz a conta desse, tá. Então, vamos lá, então. Pessoal, olha aqui, esse aqui é muito fácil de definir, olha. Quanto que é 10% de 900? 90.
Então, já deu menor que 250. Eu não preciso nem de descontar, não. Já deu menor que 250, então, com certeza, não está infectado. Vou repetir. 10% de 900 é 90. Se já deu menor que 250, para que eu vou descontar? Então, o número vai dar menor que 90 ainda, então, com certeza, esse líquido não está infectado. Entenderam? Esse aqui é fácil demais de determinar. Olha aqui, 10% de 900, 90, acabou. Já é menor que 250. Para que eu vou descontar mais? Não precisa, eu já vi que é menor que 250. Então, toda vez que for menor que 250, não faz sentido você descontar. Que já vai dar menor ainda. Entenderam isso? A pegadinha? Entendeu, Ana? Sim, entendi. Eu fiz a conta toda. Eu não, talvez se eu tivesse sacado. Então, aí você consegue. Yasmin, você entendeu? Entendi, é porque eu nem tinha visto que mudou, eu tinha feito a conta do outro slide. Então, ô Yasmin, então você vai fazer essa conta aí e me fala. Ah, não. Tá, peraí, então. Olha aí, galera, vocês também. Nossa, que cara de funk tem aqui em pé de casa. Olha só. Tá infectado, né? Vai Tem que ser. ser 270, tem que ser 200, maior ou igual a 250 e deu 270. Ah, é? Só é. Então, o que você me fala a conta que você fez? Não, eu comecei. Ah, então beleza. Eu fiz 30 de 900, que É só dá... isso que precisa fazer? Não, agora tem que descontar. Isso. Quando não tem hemácia, gente, vocês não precisam descontar, não. Mas quando tem hemácia, precisa descontar. Então, às vezes, é só essa conta que vocês vão precisar de fazer. 30% de tanto, nada de tanto. Mas se tiver hemácia, vocês têm que descontar. Fabiana. Fabiano tá sem áudio agora. Ele falou para você dizer. Esse líquido está infectado ou não? Ele falou que é para eu falar por ele. Posso falar? Claro. Ele falou que não está infectado. Também Só que... Yasmin concorda? Ana concorda? Eu concordo. A Yasmin falou que sim. Foi na onda, né? Então, não está infectado, gente. Por que não está? 30% de 900 dá 270. Se você divide isso aqui, 10 mil, por 250, né, que eu ensinei para vocês, 10 mil dividido por 250, é 40. Então, 270 menos 40, 230. Esse paciente não tem infecção do líquido acítico. Beleza? Todo mundo entendeu? Na verdade, a quantidade de polimorfo nuclear desse paciente é 230 e não 270. Porque quando eu desconto, eu vejo que é... Entenderam isso ou não? Ana, sua conta bateu assim? A minha bateu. Certo? E aí, gente, quando a gente está com líquido infectado, a gente tem duas doenças que podem causar essa infecção. Uma que chama peritonite bacteriana espontânea e a outra chama peritonite bacteriana secundária. Então, se você definiu que o paciente tem infecção, ele vai ter uma dessas duas doenças. Ou uma peritonite bacteriana espontânea ou uma peritonite bacteriana secundária. Como que você diferencia as duas? Primeiro, como é que é a clínica? Além disso, o paciente o paciente geralmente queixa de dor, febre, fica prostrado, a própria infecção faz aumentar o líquido acítico, confusão mental é comum. Geralmente é por translocação bacteriana. O que é isso? Bactérias do intestino migram e caem lá no líquido acítico. Então, você vai definir, como que você vai definir se é espontânea ou secundária? Por esses três critérios aqui, ó.
Proteína maior que 1 grama, glicose menor que 50 e o LDH maior que o limite superior do soro. O que é isso? Toda vez que você investiga um paciente com ascite, você pede esses exames aqui para dosar tanto no líquido acítico, quanto você pede esses exames também para dosar no sangue. Então, você dosa isso aqui no sangue e no líquido acítico, você dosa isso aqui no sangue e no líquido acítico, e você dosa isso aqui no sangue ou no líquido acítico. Para quem não conhece LDH, LDH se chama desidrogenase lática. É uma enzima que faz um tanto de coisa assim, no nosso sistema imunológico. Faz hemólise, participa de hemólise de bactéria, hemólise de coisas boas, hemólise de coisas ruins, tem várias coisas. É uma enzima mais intracelular. Mas não precisa se ater isso aqui, não. Se o paciente, então você vai dosar isso aqui no sangue e no líquido acítico. Se o paciente tiver 2 desses critérios aqui, ele tem PBS, que a gente chama de peritonite bacteriana secundária. E se ele não tiver 1 ou menos, ele tem PBE. O que é PBE? É soletrando aqui, PBE, peritonite bacteriana espontânea. Só que esse resultado aqui, olha, tanto a proteína quanto a glicose, eu só vou olhar do líquido acítico. E isso aqui eu tenho que comparar. Se o LDH do líquido acítico for maior que o LDH do soro, do sangue, é um critério. Então, vou repetir de novo. Esses 2 aqui, eu só vou olhar o valor do líquido acítico, que eu encontrei no líquido acítico. E esse aqui, eu comparo se o do sangue, do líquido acítico, é maior que o do sangue. Então, vamos supor aqui, ó. 2 perguntas para vocês. Isso aqui, esse líquido, está infectado? E esse paciente tem PBE ou PBS? Repetindo, para ter PBS, tem que ter 2 desses 3 critérios. E para ter PBE, que é peritonite bacteriana espontânea, ele tem que ter só 1 ou nenhum. Então, 2 perguntas que eu faço para vocês. Esse líquido está infectado e esse paciente tem PBE ou PBS? Rapidinho aí. Pessoal, só faltou o valor do LDH. Anota para mim o valor do LDH aí. O LDH no sangue deu 350 e o LDH do líquido acítico deu 450. Desculpa, do líquido acítico eu já coloquei 900. Esqueci de colocar o do sangue. 350. Perdão, viu, gente? Então, o líquido acítico deu 900, o do sangue deu 450. Professor, Oi? para mim olhar a glicose e a proteína, eu não tenho que ter um parâmetro, não? Tem. Por isso a gente dosa dos 2. Mas, por exemplo, a gente sabe que se a proteína acima disso aqui e a glicose abaixo disso aqui, possivelmente está muito diferente do plasma. Então, você já sabe que tem algum problema ali, no líquido acítico. Entendeu? É claro que se, por exemplo, o cara tem uma glicose de 40, a do líquido acítico também, às vezes, vem muito baixa, entendeu? Mas aí, aí o paciente vai ter sintoma de hipoglicemia, você corrige e resolve. Então, pode gravar esses valores aqui, porque se ele sair fora desses valores aqui, a gente sabe que está discrepante com o plasma. Entendi. Obrigada. Ô, Fabiano, está infectado, não está? É PBE ou PBS?
Fabiano disse que está infectado e é PBS, peritonite bacteriana secundária. Excelente, Fabiano. Alguém achou um valor diferente do Fabiano? Ana, concorda com ele? Concordo. Por isso que eu perguntei se a glicose e a proteína tinham que olhar um parâmetro. Carol, concorda? Carol, que é a representante da turma, concorda? Concordo. Yasmin, concorda? Concordo, mas aqui tem gente no grupo pedindo para repetir a explicação e falando que não entendeu como que diferencia. Tá bom, vamos lá. Então, gente, vocês já viram se o líquido está infectado ou não. Bom, isso aí eu acho que ficou bem determinado. Depois que você viu que o líquido está infectado, ele vai ter duas coisas. Ou peritonite bacteriana espontânea, que é a PBE, só soletrando, ou peritonite bacteriana secundária, que é a PBS. Como é que eu diferencio as duas? Por esses 3 critérios aqui, ó. Se o paciente tem 2 desses 3 critérios, ele tem PBS. Se ele tem 1 ou nenhum, ele tem PBE. Então, o líquido acítico desse cara aqui, ó, ele tem 900 leucócitos totais, ele tem 720 de polimorfo, divide hemácias aqui 5.000 por 250 dá 20, né? Então, ele tem 700 polimorfos, então ele está infectado. Então, aí você olha o critério, ele tem glicose menor que 50, ele tem proteína acima de 1 grama e ele tem o LDH maior que o limite superior. Ele tem até, na verdade, os 3 critérios. Eu precisava ter só 2. Então, quando o paciente tem 2 ou mais desses critérios, a gente chama isso de peritonite bacteriana secundária. Quando ele tem 1 ou nenhum, peritonite bacteriana espontânea. Quem falou que não entendeu, entendeu agora? Professor, Diga. a peritonite bacteriana secundária, ela é por perfuração de alça, coisa assim? Eu vou falar agora. Vou falar isso agora. Quem Professor, falou isso aí? Quem perguntou? Eu, Só pra Bruno. saber. Ô, Bruno, vou falar isso agora, beleza? professor, Tá bom. Diga. a Luísa não entendeu o LDH, a comparação. Tá. Ô, Luísa, o LDH, a gente dosa ele no sangue e no líquido plasmático. E no sangue, não, que líquido plasmático? No sangue e no líquido acítico. Se o LDH do líquido acítico ele é maior que o LDH do sangue, a gente considera isso como um critério de PBS. Eu vou explicar por quê. Por enquanto, só entendam esses critérios e que 2 desses é indício de PBS. Entendeu? É Luísa, né? Parece que sim. Caso ela tenha outra dúvida, eu falo aqui. Pessoal, então, a PBE, só para vocês entenderem, a formação dela é por translocação bacteriana, ou seja, é bactéria do intestino que transloca e vai parar no líquido acítico. Por isso que a principal etiologia, a principal bactéria que causa a PBE é Escherichia coli, que é a principal bactéria que a gente tem no nosso intestino. A PBS, Bruno, ela é causada por perfuração de alguma víscera. Por isso, gente, que se você determinou que é PBS, só para vocês terem uma ideia, quando a gente vai investigar um líquido acítico, chega lá no pronto-socorro, para mim, eu já pergunto o acadêmico eu falei com vocês que fazem, né, a punção, eu já pergunto o interno. PBL tem infecção? Ele tem. Tem. PBL ou PBS? Se ele falar comigo que é PBS, tem uma víscera perfurada desse cara, eu já mando ele direto para a tomografia para me saber aonde que perfurou. Esse cara vai ter que ir para a cirurgia. Agora, se ele virar para mim e falar assim, não, é PBE, aí é só tratar com antibiótico. Aí eu falo assim, então entra com o paciente e vão começar antibiótico para ele. Então, isso é fundamental. Então, a PBS é por perfuração de víscera. Então, se o paciente tem PBS, tomografia, vê a víscera e vai para a cirurgia. Se o paciente é PBE, fica comigo, trata só com antibiótico. Entenderam? Sim ou não? Sim. Por isso que a gente começa, a determinar, quando a gente vai fazer a análise do líquido acítico, a gente começa a determinar se está infectado ou não. Por quê? Porque isso é o mais importante. É isso que vai matar o paciente a curto prazo. Descobrir que ele tem, dá tempo. Agora,
Inicialmente, se você mandar um paciente com líquido infectado para casa, ele vai morrer em casa. Agora, se você mandar um cara sem descobrir a causa dele, você tem tempo para isso. Agora, se está infectado ou não. Já pensou? Você manda um cara com uma perfuração de intestino para casa? Vai morrer, ué. Então, às vezes, funciona. Né? Então, é através da análise do líquido acídico que você vai descobrir isso. Gente, esse líquido tá... Esse líquido acídico aí está infectado? É PBE ou PBS? O LDH do sangue é 350, tá? O valor de referência. Deixa eu ver quem vai me responder. Quem vai me responder é a Bárbara de Oliveira. Eu acho que está infectado e que é PBE. Não, desculpa, eu não ouvi, Bárbara. Repete, por gentileza. Eu acho que está infectado e que é PBE. PBS ou PBE? É de espontânea? Isso. Ana, você concorda com a Bárbara? Concordo. Fabiano? Fabiano, concorda aí? Também, concorda também. Perfeito, gente, vocês entenderam. Líquido infectado, PBE. Tratamento, antibiótico terapia. Por último, só para fechar. Opa. Travou aqui agora. Não, foi esse, foi o último mesmo. Ou não, deixa eu ver aqui. Esse líquido aí, para finalizar. Rapidinho. Ana, rapidinho. Esse. Não está infectado e é PBE. Não. Se não está infectado, não tem como ser PBE. Se não está infectado, não tem infecção. Então, não tem que olhar se é PBE ou PBS. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Eu então, só não olho, está só pode... infectado. Ponto, se não é infectado, acabou. Não está infectado. É só se tiver infectado que é PBE ou PBS. Se não tiver infectado, não está infectado. Pronto. Entendeu? Só para a gente chamar essa atenção aí. Beleza? Beleza. Porque PBE ou PBS é quando é um tipo de infecção do líquido acídico. Entendeu? Se não tem infecção, não tem. Acho que essa dúvida sua era dúvida de muita gente. Por isso que eu coloquei isso aqui. Boa. Muito bem. Aí, então, respondi a primeira pergunta, né? Se o líquido está infectado ou não. Agora eu vou falar se o sistema tem hipertensão porta, ou seja, se essa ascite é devida à hipertensão porta ou não. Para me definir se a hipertensão porta, é só fazer uma coisa. É o famoso GASA, gradiente albumina soro-acite. O que é isso? Eu doso a albumina do líquido acítico, doso a albumina do sangue e faço a diferença, um menos a outra. Se essa diferença for maior que 1,1, prediz que o paciente tem 97% de chance de ter hipertensão portal. Resumindo, ele tem hipertensão portal. Então, resumindo, pega a albumina do líquido acítico, pega a albumina do plasma, diminua, subtrai uma em relação à outra. Se esse esse valor é maior que 1,1, tem hipertensão porta. Se é menor que 1,1, não tem hipertensão porta. Por que isso é importante? Olha aqui, gente. Porque as causas mudam. Se eu sei que tem hipertensão porta, vai estar em uma dessas causas. A principal é cirrose. Mas pode ser insuficiência cardíaca, pode ser várias outras coisas. Por exemplo, não pode ser pancreatite,
não pode ser tumor de peritônio, não pode ser tuberculose, porque nessas causas não tem hipertensão porta, ou seja, o gradiente albumino-soracítico é menor que 1,1. Então, para mim começar a definir que causa eu tenho que saber se tem hipertensão porta ou não, porque aí eu já excluo um tanto de coisa. Porque se não tem hipertensão porta, não tem como ser isso aqui. Só pode ser uma dessas daqui. Entenderam isso? Sim ou não? Podia repetir, por favor? Quem pediu? Fabiano, para me definir se o paciente tem hipertensão porta ou não, eu tenho que fazer o GASA. O que é o GASA? Gradiente albumino-soracítico. O que é isso? É eu pegar a albumina do sangue, diminuir com a albumina do líquido acítico, ou vice-versa. Se essa subtração dá maior que 1,1, eu posso falar que o paciente tem hipertensão porta. Se deu menor que 1,1, o paciente não tem hipertensão porta. Por que isso é importante? Porque a causa da ascite, se é hipertensão porta, eu tenho essas determinadas causas, e se não é hipertensão porta, eu tenho essas outras determinadas causas. Então, muda. Então, eu não vou investigar, por exemplo, tumor de peritônio num paciente que tem hipertensão porta. Eu não vou investigar, por exemplo, cirrose num paciente que não tem hipertensão porta. Então, isso muda muito o meu raciocínio, entenderam isso? Fabiana, entendeu agora? sim, ele entendeu. E a Luana pediu para você repetir a conta. A conta, Luana, é pegar a albumina do soro, que é do sangue, né? Sangue é igual ao soro, e diminuir pela albumina que tem no líquido acítico. Chama GASA, gradiente albumino sangue acítico, ou seja, diminuir a albumina que você achou no valor no sangue pela albumina que você achou no líquido acítico. Entenderam? Agora, beleza. Então, beleza. Então, você olhou, está infectado, não está infectado, tem hipertensão porta, não tem hipertensão porta. E aí vocês viram que, por exemplo, se tem hipertensão porta, é uma dessas causas, não é isso? Se não é hipertensão porta, é uma dessas causas aqui. Agora, como é que eu vou saber qual é dessa e qual é dessa? Aí o que vai me ajudar é a proteína total do líquido acítico. Por quê? Quando o líquido acítico tem só por conceito, quando o líquido acítico tem uma concentração de proteína maior que 2 ou 3, depende da referência, ele é um exudato. E se for abaixo de 2 ou 3, a gente chama isso de transsudato. Vou repetir. Quando a proteína total está acima de 2,5 ou 3, a gente chama isso de líquido exudativo. E se está menor que esse valor, a gente chama isso de líquido transudativo. Entendeu? Maior que 2,5 ou 3 é um exudato, menor que 2,5 ou 3 é um transsudato. Por que eu coloquei 2,5 e 3? Que muda a referência, tem umas que mudam. Por que isso é importante? Porque esse aqui é o slide mais importante da aula, que mostra tudo que a gente falou. Chegou um paciente lá com líquido acítico. Você fez a paracentese para poder analisar. Primeira coisa, não está infectado. Porque se tiver infectado, nós já vamos tratar lá. Então, você olhou lá, não está infectado. Primeira coisa é fazer o GASA. GASA. Se o GASA é maior que 1,1, então tem hipertensão porta. Então, só pode ser aquelas causas que têm hipertensão porta. Aí você vai na proteína total. Proteína total. Se a proteína total é 2,5, é menor que 2,5, ou seja, que é um transsudato, você pode confirmar que essa ascite desse paciente é por cirrose. É por cirrose. Por quê? Porque o líquido acítico da cirrose, ele acarreta hipertensão porta, ou seja, com um GASA maior que 1,1, mas ele é um transsudato. Então, ele tem a proteína menor que 2,5. Então, se tem GASA maior que 1,1 e tem proteína menor que 2,5, você fala, só de tirar o líquido da barriga do cara, você fala, você tem cirrose.
Isso aí é por causa de cirrose. Agora, se a proteína do cara, se ele tem o GASA maior que 1,1, ou seja, tem hipertensão pórtica, então só pode ser as causas que tem hipertensão pórtica. Mas a proteína mostra que o líquido é um exudato, você pode falar, seu problema não é cirrose, seu problema é insuficiência cardíaca. Então você já sabe que o problema desse cara é insuficiência cardíaca. Agora, não, ele não tem hipertensão pórtica. Então, ou seja, não pode ser cirrose, não pode ser insuficiência cardíaca, e todos esses dão hipertensão pórtica. Aí você vai lá. Se tem uma proteína menor que 2,5, o seu problema então é os rins. Agora, se tem proteína maior que 2,5, vai ser uma dessas 3 causas. Ou vai ser tuberculose, ou vai ser câncer, ou vai ser problema no pâncreas. Vou repetir todo esse organograma para vocês. Seu José Dona Maria acabou de trazer o seu José para consultar com o Fabiano. E o seu José está queixando que a barriga dele está só inchando. O Fabiano foi lá, fez uma paracentese diagnóstica nele, mandou para análise, e a análise do líquido veio primeiro. A primeira coisa que o Fabiano fez foi descartar a infecção. Se tivesse infecção, ia ter que internar para tratar. O Fabiano viu que não tinha infecção. O Fabiano foi lá, calculou o GASA, pegou a albumina do líquido acítico, pegou a albumina do sangue e subtraiu. E viu que esse valor deu 1,5, por exemplo. Então, o Fabiano viu, tem hipertensão pórtica. Se tem hipertensão pórtica, tem só um determinado número de causas que pode causar. Das principais, aí eu falei, deixa eu ver se é um transudato ou exudato. Ele foi lá e viu a proteína total. Nossa, é um transudato, deu uma proteína menor que 2,5. Ele acabou de achar a causa. Nossa, ele tem líquido acítico por cirrose. Não, na verdade, o seu José, o líquido acítico dele veio com proteína maior que 2,5. Então, o problema do seu José era cardíaco. Mas não, o seu José, então, veio com GASA menor que 1,1. Aí o Fabiano falou, é exudato ou transudato? Aí ele foi lá, nossa, é um transudato. Opa, então o seu José tem problema renal. Não, é um exudato. Ou o seu José tem tuberculose, ou o seu José tem câncer, ou o seu José tem pancreatite. Aí eu vou ter que fazer exame específico para cada uma dessas causas. Pergunta que não quer calar. Se vocês entenderem esse organograma, vocês entenderão a aula. Abra o coração de vocês, por gentileza. Acho que entendi. Acho que deu para entender. Oi. Eu tô com uma dúvida. Só faz esse gás se o líquido não tiver infectado da ascite? Não, você faz sempre. O problema é que se tiver infectado, a sua prioridade é tratar a infecção, entendeu? Aí depois você vai investigar a causa. Mas você sempre vai fazer todo esse passo a passo. Essas 3 perguntinhas que eu falei, você sempre faz. Entendi, beleza. Porque infecção é urgência, infecção você tem que tratar rápido. Uhum. Agora, mas você sempre vai achar, esses 3 passinhos que eu ensinei para você, se está infectado, o GASA, e olhar se é um transudato ou exudato pela proteína total, você sempre tem que fazer. Entendi, beleza. Professor. Oi. O Fabiano está perguntando, entre as 3 exudato não portal, qual que é a mais comum? Boa pergunta, Fabiano. Das 3, assim, não portal, que é exudato, é isso? Entre as 3 exudato não portal, qual é a mais comum? Se eu não me engano, eu vou conferir para você, é TB. Eu acho que é TB, tuberculose. TB com câncer, eles pareiam. A pancreática é mais difícil. É TB com câncer. O Fabiano falou, ok. A Luana está perguntando se faz a proteína total depois que o GASA dar alto? É porque esse resultado já vem todo para você, né? É Fabiana que perguntou? É a Luana. Luana, vai vir no líquido lá. Você pode fazer simultâneo, mas a linha de raciocínio é essa. Mas você pode olhar os 3 valores simultâneos. Mas para organizar seu raciocínio, eu explico esse passo a passo. Mas esse valor da proteína total, Luana, vai vir no líquido acítico.
vai vir esse resultado. Só o GASA que você vai ter que fazer, porque no líquido acítico não vai vir o GASA, vai vir só o valor da albumina. Aí você tem que pegar a albumina que tem lá no líquido acítico e ver quanto que deu lá do sangue. Aí fazer a diferença. Mas a proteína total é só do líquido acítico. Essa já vem pronto no resultado do líquido. Boa. Ok. Aqui eu também, só mostrando o passo a passo, tá? Professor, Oi. a Luísa falou que ela não entendeu a classificação de exudato e transudato. Luísa, exudato é que tem proteína total maior que 2,5 ou 3, depende da referência. E transudato é que tem uma proteína total maior que 2,5. Desculpa, gente. Exudato é que tem uma proteína total maior ou igual a 2,5 ou 3, depende da referência. E transudato é que tem é o líquido acítico que tem uma proteína total menor que 2,5. A classificação de transudato e exudato é baseando no valor da proteína total. Mas ela disse que no fluxograma aparecem as duas opções. Como assim? Ah, não, esse transudato aqui, exudato aqui em cima, aqui não, esquece isso aqui. Isso aqui foi editado, esquece aqui. Vocês vão confundir. Gravem só esse fluxograma aqui, ó, por exemplo. Aqui, aqui, por exemplo, se é menor que 2,5, é transudato. E aí, transudato é cirrose. Não precisa de... Aí foi isso que estava gerando um mal entendimento. Não. Gravem só esse fluxograma aqui. Ok. Eu vou dar um exercício para vocês que o slide, eu acho, não sei por que, saiu. Anota para mim aí um exercício. Dona Maria tem 70 anos e ela foi consultar com a doutora Ana Augusta, Vitória Augusta ou Ana Augusta? Vitória. Vitória Augusta. Foi consultar com a doutora Vitória Augusta, que notou um volume do abdominal importante, suspeitou de ascite. Se você suspeitou de ascite, Vitória, qual exame você vai pedir para confirmar? Paracentese diagnóstico? A paracentese é quando você já sabe que tem ascite, você quer saber... ultrassom. Ótimo, você pediu um ultrassom e confirmou, é ascite mesmo. Aí agora, Vitória, você quer descobrir a causa dessa ascite. Aí o que você vai fazer? Pedir a avaliação do líquido, né? E aí como é que chama essa avaliação? Paracentese diagnóstica, né? Paracentese diagnóstica, excelente. Isso. E aí, Vitória, e aí o líquido veio com você, sim. Anota aí. Você tem como anotar? Tem. E aí veio o seguinte, nota todo mundo aí. Veio um leucócito total de 400, sim, com polimorfo nuclear de 10%, monomorfo de 90%, sim, veio com 5.000 de hemácias, sim, veio com uma albumina de 2,4. A sua albumina no sangue é de 1. E veio também... A albumina no sangue é quanto? 1? 1. Tá. E veio também com uma proteína total de 2,8. Tá. E veio também com LDH de 300, o LDH no sangue é 350, e veio com uma glicose de 94. Eu quero que você me fale se esse líquido está infectado ou não, qual que é a causa da ascite dessa paciente. Tá, deixa eu pensar aqui. Então repete para a turma aí todos os valores, que eu já esqueci. Tá. O líquido veio com leucócito total de 400, o polimorfo nucleados 10%, o monomorfo nucleado de 900, a hemácia veio 5.000 hemácias, a albumina 2,4, e sendo que a albumina do sangue é 1, a proteína total 2,8, o LDH de 300, e o LDH do sangue é 350,
e a glicose veio de 94. Você falou. Beleza. Agora Então, você vai me responder isso, e a Yasmin e a Ana vocês são uma equipe, e vocês três estão investigando a causa de ascite dessa paciente. Vocês três têm que entrar em consenso. Ô, Lineu, Diga. no valor de proteína total, é para considerar 2,5? Pode considerar 2,5. Tá. Quanto que eu falei que deu a proteína total? 2,8. Vamos pôr 3,2, então, para ter dúvida. 3,2? É. Mas se eu não te falar a referência, é 2,5, tá? Ah, tá. Vitória. Oi. Então vamos lá. Primeira coisa, esse líquido está infectado, Vitória? Não. Não tá? Tem certeza? Peraí. 10% de 400? Tá não. Se eu fiz certo, não tá não. Porque, Então, não tá não. Ele tem PBE ou tem PBS? Nenhum dos dois. Isso, tá espertinha. Tudo bem. Se não tá infectado, tem como ter, né? E aí, qual que é o gasto dessa paciente aí, desse? 1,4. E aí, tem hipertensão porta ou não tem hipertensão porta? Tem hipertensão e tem o exudato, né? O valor então, da proteína. qual que é a causa desse paciente? Qual que é o problema da acide? O que está gerando a acide desse paciente? É cirrose. Cirrose? Aí eu não prestei atenção nas causas, não, Lineu. Eu tenho que voltar. Eu acho que é acite cardíaca. Eu não sei. Você está com o organograma aberto aí? Você está olhando a aula? Então vamos lá, vamos junto, nós dois. Tá. Você definiu que tem hipertensão porta, não é? Tem. Então está desse lado aqui, não é isso? Isso. Então, você definiu que é um exudato ou transudato? Exudato. Então tá aqui, não tá? É isso? Então qual que é a causa? Peraí. Acite cardíaca? Cardíaca. Ah, e se eu falar que a proteína total sua foi 2,2, qual que seria a causa? 2,2. Acite, né? Peraí. Não, não tô conseguindo ler isso não, né? Cirrose. Tá. Então, porque você já viu que tem hipertensão porta, então só pode ser essas causas. Então, se você viu que é menor que 2,5, é cirrose. Se você viu maior que 2,5, é cardíaco. Agora, se vamos supor que esse paciente tem um gás menor que 1,1, então ele não tem hipertensão porta, você concorda? Sim. E aí você vai e olha a proteína total, não é um transudato. Então você vai, opa, o problema é renal. Não, é um exudato. Opa, então ou é tuberculose, ou é câncer, ou é problema no pâncreas. Tá certo. Alguém não entendeu, gente? Ana, entendeu? Entendi, professor. Olha, Yasmin. Entendi. Fabiano. Fabiano entendeu. Entendeu. Beleza. Pode falar. Olha, Lineu, eu fiquei com dúvida, porque quando você falou do PBS, indica perfuração de alguma víscera, certo?
Se eu tenho uma perfuração de alguma víscera, por que... não, agora eu entendi. É porque quando você pede a avaliação do líquido, vem todas essas informações, né? Exato. Tá, então, entendi. Não são coisas separadas. Não, tem todos isso. Tá. Esquece, então, que eu ia perguntar. Obrigada. De nada. Pessoal, a próxima aula seria sobre meningite, mas aí eu vou deixar para a próxima, para vocês poderem estudar isso, que foi uma aula mais densa. Em relação, eu vou combinar com os meninos aqui, Carol, em relação a quem não viu, o que eu vou fazer com eles. São 3 pessoas. Ficou alguma dúvida dessa aula ou não? Funcionou bem essa aula, gente? Sim, muito boa. Muito boa, eu gostei. Funcionou. Ótimo. Ô, gente, agora eu vou fazer já acabou a aula. A plataforma da faculdade. Já que acabou a aula, agora eu quero fazer uma coisa que vocês podem me ajudar. Eu sou um dos coordenadores do lado do Odilon e o coordenador geral é um grande amigo meu. Não vai rir da história, não, é verdade. Eu estou tentando ludibriar ele. É o seguinte, ele tem 65 anos, um cara fantástico, um médico fantástico, um pai fantástico, sou um admirador demais dele. E a gente estava discutindo uns casos essa semana lá na emergência, ele sempre passa, dá uma supervisionada, se eu estou precisando de alguma ajuda, o cara muito bacana mesmo. E aí a gente estava falando do excesso de informação que está saindo sobre o Covid, até, em vez de ajudar, muitos até estão atrapalhando. E aí eu fui e falei assim, nossa, ainda bem que eu não tenho Instagram para ficar acompanhando esses trem. Aí ele foi e falou assim, nossa, você não tem Instagram porque você é velho, você tem a mentalidade velha. Eu falei assim, olha, sou muito mais novo que você. Aí ele falou assim, então vamos fazer um desafio. Ele me desafiou. Vamos montar um Instagram por 2 semanas e quem conseguir mais seguidores vai pagar o jantar do outro. É caminhadores ou seguidores? É o quê? É orientadores? O que é isso? Como é que chama mesmo? Seguidor. É seguidor. Você vai levar nós? Depois vocês podem me... Se a gente ganhar o jantar, a gente segue. Não, porque vai ser até sexta-feira sem ser nessa na outra. Ele já está com 250. É caminhadores? Como é que é o negócio mesmo? Seguidores, isso. E aí, eu preciso de ganhar o jantar dele, entendeu? Aí ele falou comigo que eu não podia envolver os alunos, mas eles não vão saber que vocês mandaram. Pelo amor de Deus, não me fala que vocês são alunos lá, não. E aí não vale não, Lineu. Eu preciso de ganhar dele, eu preciso de ganhar jantar. A aposta foi feita diante de toda a equipe. Se eu não ganhar de um cara de 65 anos, eu tô fudido, assim.